Aí. Então, hoje a gente tem dois convidados muito especiais. Provavelmente vocês já viram eles por aqui, no Gênesis, na própria Jornada Amazônia. Então, a gente tem o Gustavo Canova, que hoje ele é coordenador do Sinapse Bio. E também nós temos o Maicon, que é o Caco, vulgarmente conhecido aqui dentro da nossa rede, que lidera toda a parte de comunicação da Jornada Amazônia, desde Sinapse, Sinergia, Gênese e outros inúmeros programas. Então, hoje, no nosso encontro, a gente vai falar muito focado na questão da criação de consultoria, como liderar consultoria não, pitch, como fazer um pitch, como construir um pitch bem apresentável, como que vocês conseguem falar bem em público para se apresentar, conseguir persuadir quem está assistindo essa ideia que vocês estão gerando. Em relação às dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar ali no chat, que tem nosso time que está por trás para conseguir responder. E também, se vocês quiserem abrir o microfone no final da apresentação, ou até mesmo em intervalos durante a consultoria, vocês podem ficar à vontade. Então, agora, pode se apresentar o Gustavo e o Caco, fiquem à vontade. Agora o palco é de vocês. Só confirmem se vocês conseguem compartilhar a tela de vocês, que a gente fez o gerenciamento de acesso ali. Bom dia, pessoal. Eu acho que dá sim para compartilhar. Está aparecendo aqui, daqui a pouco a gente compartilha. Prazer estar aqui com vocês, pessoal. Espero poder ajudar aí a desenvolver o pitch para o Sinapse, né? Embora o conteúdo pode ser utilizado de forma geral para qualquer pitch, vamos tentar contextualizar ele para o Sinapse para ajudar vocês aí a fazer a inscrição e ter mais chances aí de captar os 50 mil. Então vai ser um prazer aí estar nessa próxima horinha aí com vocês. Bom dia, pessoal. Prazer também estar aqui com vocês. Nossa missão também é dar umas orientações para que o pitch de vocês também seja bem bonito e que possa encantar também a banca de vocês. Tamo junto. Muito bom. Então, Caco e Gustavo, se quiserem apresentar a tela de vocês e começar ali a consultoria, fiquem à vontade. E também em relação a dúvidas, pode mandar aí no chat que a gente já está respondendo, já vai estar respondendo vocês. Tá, beleza. A gente tem uma apresentação aqui, ele é um conteúdo já que a gente já usa no próprio Jornada Amazônia, já usamos em outras ocasiões. Então, até tem um vídeo nosso, um pouquinho antigo, lá no YouTube, explicando algumas dicas aí sobre pitch, né? Então, que não ficar bem claro aqui, dá para vocês rever esse material que está sendo gravado, mas também buscar o que está lá no YouTube. A gente aqui vai tentar contextualizar um pouquinho para esse pitch mais enxuto, né? Que é 3 minutos ali que vocês têm para fazer no Sinapse. Então, talvez muita coisa daqui fique longo demais, né? Vocês precisem pensar em adaptar. Nós vamos falar, então, um pouco sobre planejamento do pitch, dicas para fazer um bom pitch. Vamos explorar um roteiro aí padrão, né? Fazer um bate-papo e tirar dúvidas também, junto comigo e com o Caco, e algumas boas práticas aí de design que o Caco vai passar para vocês também. Mas, gente, acho que dá para a gente ir tirando dúvidas em todo momento também, né? Então, quem quiser mandar alguma coisa no chat aí, eventualmente abrir o microfone, dá para a gente ir conversando. E o Caco também, Caco, se eu esquecer alguma coisa aí, me lembra, me ajuda a refrescar a memória. Pode deixar, pode deixar. Gente, o ideal é a gente ter sempre o pitch aí em planejamento dele. Eu sempre comento que o ideal é começar com uma folha de papel, né? Começar escrevendo o texto, escrevendo a mensagem, né? Fazendo um roteiro daquela informação que você quer passar, do que ir direto para o slide. Muita gente vai direto para o slide, é comum da gente fazer isso. Só que às vezes as ideias não fluem, né, de maneira natural. Quando a gente tenta tirar naturalmente da gente, escrevendo num papel, né, ponto a ponto, depois indo lá e olhando para o slide, a informação fica mais personalizada daquilo que é melhor, mais interessante para nós. Então, comecem esse plano de vocês escrevendo ele num papel. E antes de começar a escrever, é ideal ter em mente qual que é o seu objetivo. O que você quer com aquele pitch. No Sinapse Bio, é claro que você quer passar para a segunda fase, né? Então, tendo em vista aí que esse é teu objetivo, você tem que pegar
as mensagens principais lá do regulamento, aquilo que é mais analisado, que dá mais nota e tem que ter um bom desempenho naquelas notas, né? Mas, eventualmente, pode ser vender um produto, pode ser vender um serviço, né? Pode ser fazer uma parceria, pode ser conseguir uma próxima reunião. O pitch, normalmente, ele é isso, né? O objetivo dele é você ser convidado para uma reunião onde você vai conversar mais em profundidade com as pessoas que estão assistindo o seu pitch. Mas é importante aí vocês partir desse objetivo central para vocês construírem toda a lógica tendo um objetivo, tendo como foco esse objetivo, né? Então, todas as perguntas que você fizer, né, todos os insights, gatilhos, né, informações assim, você traz sempre conduzindo para esse objetivo que você quer, né? E às vezes o objetivo pode ser explícito, né? Como no caso do Synapse, né? É explícito, você quer ser aprovado ali, mas às vezes pode ser implícito, né? Não precisa estar diretamente no texto ali, né, o que você está buscando, né, com essa informação, com esse pitch que você está fazendo. Bom, e aí, né, esses objetivos muitas vezes aí vai estar alinhado a uma ideia central, né? Então é importante partir disso, né, para não ficar algo vago, né, algo um amontoado de informações que vão se relacionando. É sempre bom partir de um princípio aí, de uma ideia central que você quer passar, uma mensagem final, né? Porque o que ocorre também é que 50% da informação se perde na próxima hora, né? Eu falando aqui para vocês, daqui a uma hora, 50% vocês já não lembram mais. No dia seguinte, você perde pelo menos mais 50%, né? Então, é importante focar em poucas coisas que você quer ser lembrado, né? Para que essas informações aí, essa ideia central, né, fique mais prontamente quando a pessoa pense no assunto, pense em você. É bom hierarquizar essas informações na hora de construir também aquilo que é mais importante para você, e se você precisar reforçar elas em alguns momentos, né, ou você fazer ela, repetir elas, né, ou dar algum tipo de destaque diferente. Então é bom você ter essa hierarquia aí em mente. E ter ciência que você está contando uma história, né? O pitch é contar uma história. Então, o que ocorre? Uma história tem começo, meio e fim, tem o ápice, né? Tem a tragédia, enfim, dá para construir várias formas de contar uma história. Você deve encontrar aquela mais adequada com o seu propósito, mas pode ser você contando desafios, vencendo desafios, pode ser você mostrando que o seu negócio é interessante do ponto de vista da bioeconomia, da sociedade, enfim, é a história que você precisa construir, a narrativa que você precisa construir, e muitas vezes, né, sobretudo para os negócios da floresta, parte do propósito de vocês, né? Muitas vezes é do propósito, da transformação que vocês querem causar, que ali está o gancho da história, o gatilho da história, que seja mais interessante. Então, como é uma história também, às vezes é bom trazer algum grau de entretenimento, né? Talvez trazer alguma pergunta, alguma coisa interessante, alguma coisa engraçada, né? Não é só contar uma história, porque a gente vive quase igual aquele peixe lá do Procurando Nemo, né? A cada 1 minuto a gente esquece a informação. Então, buscar trazer algum elemento para trazer as pessoas de novo para o foco, né? A gente, sobretudo online aqui, né? Quem que já está com o celular na mão aí olhando o WhatsApp? Então, esse tipo de coisa, né? As pessoas perdem o foco, nós perdemos o foco. Se você conseguir trazer algum elemento assim, é interessante. Claro que no caso do Synapse Bio, do avaliador, ele vai estar focado naquilo ali. Ele até pode parar, mas na hora de avaliar ele vai sentir falta, ele vai assistir o vídeo de novo, né? Então, ali, no caso do Synapse, né, uns 3 minutinhos não precisa, mas de maneira geral, se você for fazer um pitch deck, aí você tem em mente isso. No caso do Synapse, aí é 3 minutinhos, mas em outras bancas, talvez você tenha 5, talvez você tenha 7 minutos, talvez você tenha até um tempo maior. Outra boa prática aí é você ter 2 pitch deck, você ter um para mandar por e-mail e um para apresentar, né? Por exemplo, essa nossa versão aqui, ela é para enviar por e-mail, porque ela está cheia de texto aqui, né? A pessoa pode ler ela sozinha, né? E entender sozinha. Mas é bom ter uma também só com imagens, né? Para ter mais impacto aí na comunicação. E aí,
E a pergunta final também aqui que eu deixo, né? Quando o pitch deck acabar, né? Qual vai ser a principal lembrança que a audiência vai ter do seu negócio, né? O que eles vão lembrar? Porque lembre que talvez metade da informação no dia seguinte as pessoas já não lembrem. E aí você deve buscar o que você quer deixar, né? O que você quer impactar para você reforçar isso. A gente pode ter vários formatos de pitch deck, sobretudo para, né, se for para venda é um tipo, se for para investidores é um tipo, se for para investidores de impacto é outro tipo. Então, a gente fez um roteiro aqui, mais ou menos, aí de como que é um pitch deck, né? Mas você pode construir de várias formas, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter capa, problema de impacto, produto ou solução, modelo de negócio, tamanho de mercado, concorrentes, finanças, métricas de impacto, roadmap de crescimento e finaliza com time. É uma forma que existe. Aí tem gente que começa diferente, começa com a capa e vai logo para o time, mostrar quem são as pessoas. Então você deve pesar o que é mais importante para você. Olha lá para o regulamento do Synapse, aquilo que é mais avaliado, aquilo que tem um peso maior, e aquilo que combina com a sua narrativa também. Então, você pode trazer o time, se você quer mostrar que o seu time é bom, né? São pessoas muito experientes, pô, dá para trazer aqui. Ou pessoas que são muito conectadas ao propósito de impacto, eu acho que vale a pena trazer no início. Ah, mas nós somos, todo mundo é estudante, todo mundo está começando agora, então não dá um peso tão grande para isso, né? Se é a primeira informação, você trazer logo de cara, né? O pessoal tem menos experiência, deixa lá para o final. São escolhas que vocês têm que fazer na hora de montar esse roteiro, montar o pitch deck de vocês, tendo em vista esse propósito, né? E aí, esse modelo aqui finaliza com o roadmap de crescimento, né? Diferente do anterior, que finalizava com o time. Então, analisem isso aí, essas informações, para ver o que é mais interessante. Eu vou trazer essa ordem aqui para vocês pensarem em usar, só porque ela é a mais comum no mercado aí, de maneira geral, é o que mais se pede, né? Quando se dá um roteirinho. E geralmente é sugestivo, né? Então, quem quiser usar outro, fica à vontade, né? E assim, se você começou escrevendo o texto no papel, né, e você viu que essa história faz sentido, tá legal, tá interessante, faz o teu roteiro próprio, né? Se você vai começar lá pelo PowerPoint já, pô, daí pega um roteirinho desse aqui para você não perder nenhuma informação, não esquecer de nada. Então, a gente vai começar com problema, solução, modelo de negócio, tamanho do mercado, concorrentes, finanças, impacto, time, roadmap de crescimento. Aí nós vamos falar um pouquinho aí de cada um deles para te ajudar a desenvolver o seu pitch deck. Mas lembrando, né, afinal, vocês vão pensar, é impossível colocar toda essa informação em 3 minutos. Porque vocês vão ter que pesar, né? Em 3 minutos não é tudo que vai dar para colocar mesmo. Vocês vão ter que pesar ali o que é mais importante, mais relevante para vocês aí. Capa. O Cauê, você vai mandar esse slide aqui? Vou sim, ali no nosso grupo do WhatsApp. Tá, perfeito. Então eu não vou ler tudo para a gente poder aproveitar o tempo para conversar. A única dica, assim, né, que vocês não conseguem ler aqui, que acho que precisa de uma explicação, é essa data. Normalmente, se você vai fazer uma apresentação, né, na capa do seu pitch deck, não tem data, não precisa ter. Você vai num palco, né, vai aqui, né, não precisaria ter uma data. Mas quando você começa a mandar ele por e-mail, é interessante ter data, porque as pessoas querem saber de quando foi a última atualização. Então, essa é uma boa prática que você pode utilizar. E aí, essas dicas de design, né, de construção aqui, o Caco vai explicar mais ao final, vai dar alguns cases, mas é legal você ter em mente também que é a primeira forma de comunicação com a sua audiência é a capa. Então, faça algo bem feito, né, que a boa parte da impressão positiva ou negativa já vai vir daqui sobre o seu conteúdo. Problema de mercado. Outro grande problema que a gente identifica é que as pessoas confundem problema de mercado com problema de impacto. Então, na hora de construir o pitch deck, ele coloca lá o problema do resíduo. Muitas vezes, o resíduo não é um problema de mercado. Às vezes pode ser, mas você tem que ter essa consciência, né? O problema de mercado é o problema do seu cliente. Alguém assistiu lá no nosso site da inscrição Synapse 2025, lá aquele vídeo que eu
que eu falo sobre o problema do chocolate, enfim, deixa no comentário aqui só para saber. Mas lá tem uma explicação mais a fundo, só para vocês entenderem qual que é o problema que o seu produto ou seu negócio resolve, né? Isso é bem importante você saber, porque é problema dos consumidores, aquilo que os consumidores vão pagar para ajudar você a resolver. Legal, Maria. Bom, e aí vocês têm que entender esse problema, aquilo que e ele vai estar relacionado com o que o cliente está tentando fazer. O seu produto, o seu serviço é um veículo para ele realizar alguma coisa. É isso que você tem que ter em mente. E aí essa coisa que ele quer realizar é parte do problema, né? Então é muito importante você definir esse problema no mercado e você partir dele aí para identificar quem são os clientes. Aqui tem uns exemplos clássicos, né? A indústria não tem acesso a insumos com as características XYZ, né? Problema de qualidade, né? Consumidores não têm acesso aos produtos carbono neutro. Eventualmente, existe um público que quer um produto carbono neutro e é difícil achar. Se for produto da Amazônia, provavelmente mais difícil ainda. Compradores não conseguem acessar os melhores vendedores, um problema de marketplace. Empresas não conseguem gerenciar as vendas, né? Um problema de gestão. Empresas contratantes não conseguem mão de obra qualificada, um problema também ou de divulgação, de seleção, de treinamento, várias coisas. E outra coisa aí, sobre isso do problema de impacto e problema de mercado, na maioria das vezes você vende uma coisa, resolve um problema para gerar um impacto em outra área. Eventualmente pode ser a mesma coisa, né? Se você vende reflorestamento, aí é a mesma coisa, o problema de impacto é o problema de mercado, mas é só pela sua característica. Normalmente os negócios vão resolver um problema para gerar impacto em outra forma. E solução é o seu produto ou serviço, né? O que você faz? A gente costuma chamar de solução justamente nessa lógica de resolver problemas. Então, você olha para o problema, mostra, né, na hora de construir o pitch deck, mostra como ele é importante, como ele é impactante, como ele é difícil das pessoas resolverem sozinho, e aqui nesse slide você vai dizer como que o seu negócio resolve aquele problema. Então, é a hora que você tem que linkar o problema com a solução. Uma situação que ocorre muito é a pessoa listar um monte de problema lá, chega na hora da solução, o produto dele não resolve. E aí começa a achar estranha essa solução. Às vezes tu nem se dá conta, né? Nisso, né? Lista um monte de problema lá e aí traz aqui um chocolate. Daí não resolve uma série de problemas que ele listou. Então, tenham bem claro aí os problemas e a solução para o serviço de vocês, quando vocês apresentar a solução, né, produto ou serviço, ter um encaixe perfeito. Você dizer, nossa, é isso que precisa, né, para resolver aqueles problemas, né? Então, nesse slide aqui você pode traz fotos, né, traz elementos assim, costuma ser um slide com menos informação, você pode ter, né, um checklist ali de vantagens frente aos concorrentes, algo assim, mas ele costuma ser algo que você pode explorar mais imagens e fotos do que você quer. Modelo de negócio. Esse aqui é um slide que você poderia trazer o Canvas aqui, é um slide muito grande, né, para se falar. Mas você vai ter que escolher algumas coisas mais importantes do seu modelo de negócio para listar. Talvez seja a precificação, né, se tiver uma precificação que traz uma vantagem competitiva, né, olhando para o Canvas do modelo de negócio, né, pensa no que é mais prioritário. Às vezes é parcerias, o seu negócio é bom em parcerias e elas são essenciais para o desenvolvimento da sua empresa. Então, traz aqui as parcerias. Às vezes é canais de vendas, às vezes é a proposta de valor, né? Enfim. Às vezes é 3 ou 4 elementos lá do Canvas que você vai ter que trazer aqui para dar mais ênfase, né? E chamar a atenção. Lembrando do teu objetivo, né? Se você quer ser lembrado por alguém eficiente, bom em vendas, bom em marketing, traz isso. Se você quer ser lembrado pela parte de impacto, no modelo de negócio, dê alguma força nisso aí. Ganhou aí, Alisson, a agenda? Parabéns. Legal. Tamanho do mercado. Aqui, o essencial é você dizer o seguinte: existem X mil clientes, existem X milhões de clientes. Trazer um número exato. É difícil em alguns casos, mas o ideal é você se aproximar desse número. Se você começa com o problema do consumidor, muitas vezes fica mais fácil. De maneira genérica,
né? Se você começa de baixo para cima, pegando a pessoa, entendendo o problema que ela tem, e aí indo procurar outras pessoas iguais, você consegue dimensionar bem precisamente. Às vezes, de cima para baixo, né, pegando o total do setor e tentando estratificar, fica mais impreciso. Mas é importante você pensar. Isso aqui é uma forma, assim, já padronizada no mercado aí de empreendedorismo, de fundos de investimentos. Eu até fui resgatar quem que era a origem disso aqui. A origem é uma aceleradora, eu acho que é a iCombinator. Então, não tem um trabalho acadêmico aprofundado sobre como segmentar o mercado e tal. É mais algo que surgiu aí nesse movimento de startups. E aí, essa forma aqui diz que você tem que pegar um mercado grande, né, o seu TAM, estratificar ele dentro de um nicho e depois dizer o som, que é o quanto você consegue pegar desse nicho. Vai ter variações sobre isso aqui. Vai ter gente que vai dizer que o som é o nicho, que é o subnicho do nicho, né, e coisas do gênero. Eu sempre digo para tratar o som como receita, né? Em 5 anos, em 1 ano, em 3 anos, eu consigo pegar quanto da receita desse SAM e transformar num nicho. Mas a lógica seria mais ou menos assim, né? Eu vou vender computadores. Aí, anualmente tem 1 bilhão de computadores, 1 bilhão de dólares vendido em computadores. Eu vou vender computadores, um computador para quem joga videogame. Aí é 5% desse valor. Aí tem um total de 50 milhões de dólares nesse segmento. Aí desses 50 milhões de dólares, eu vou focar naqueles que querem um jogo para criança, né? Aí vou dizer quantos milhões sabe? Quantos bilhões. É nesse sentido assim. E aí você vai dizer em quanto tempo, né? Você pega esse valor. Eu não consigo, né? O meu produto é muito inovador, eu não consigo. Nossa, o tempo está voando aí. Eu não consigo dizer, né, exatamente qual é o valor. Talvez você possa dizer por pessoas, né? Não tem um modelo de receita, né? Daí não dá para extrapolar e dizer o quanto que existe no mercado. Aí você coloca lá, por exemplo, a X milhões de pessoas com esse perfil, né? A Y milhões de pessoas com esse perfil, né? Você pode fazer por pessoas também. O normal é dinheiro. Você criar o seu som de acordo com o dinheiro. Mas se a sua métrica é usuário, se a sua métrica é outra, né? Dá para usar isso aqui também. Não, como eu falei, né? Não tem o dono da teoria ainda dizendo que está certo ou não, né? É mais boas práticas do mercado que surge. Concorrentes. O que tem importante aqui para falar dos concorrentes é que você não deve deixar de trazer se você identificou, né? Se não tem, traga os similares, né? Traga análogos. Lembre do problema que você está resolvendo. Alguém, de alguma forma, resolve aquele problema. Pode não ser exatamente do jeito que você resolve, mas alguém deve estar resolvendo. Então, traga os concorrentes olhando para o problema que você vai resolver. E não deixe de mostrar, porque você está mostrando, se você trouxer os concorrentes, você está mostrando que você sabe quem são eles e você sabe como, talvez, né, como vencer eles, como ser melhor. Pode trazer alguma estratégia de diferenciação aqui que você vai ter, né? Qual que é o BO aqui? Deixa eu ver aqui. A Maria escreveu. Legal. A Tereza. Depende. Assim, eu acho que tem muita informação. Né? Pesquisa acadêmica, às vezes dá para buscar. Dá para você fazer por conta própria essa análise, né? Você cruzar dados, né? A pessoa que tem tal problema, e aí você pega mais ou menos o perfil socioeconômico dela e vai no Tentei IBGE várias vezes. descobrir. Eu tô no telefone, tipo, de iluminada. Abri um pouquinho aí o Claro, ela áudio, me João. atendia. Fechei teu áudio. Dá para você cruzar dados aí, por exemplo, né? Você vende para algumas pessoas e identifica que o seu perfil o seu negócio tem mais aderência para mulheres de 25 a 30 anos na região amazônica. Aí você vai no IBGE e pega esses dados e diz, o meu mercado total é esse. Ou pode ter outro tipo de estratificação, né? Mulheres da região amazônica, 25 a 30 anos, que tenham acesso à internet. Daí você pega IBGE mais algum outro dado, né? Dá para estimar, assim, né? Não precisa ser preciso. Vocês precisam mostrar que estão pesquisando o mercado, que estão conhecendo o mercado, né? Não precisa ser exatamente o que é na realidade ali, né? Precisa mostrar que vocês estão buscando entender.
E aí, sobre concorrentes, o ideal é vocês trazer aqui nesse slide não só concorrente como uma lista assim fria, né, mas mostrar o que você tem vantagens sobre eles, né? Como você pode ser melhor. Isso, inclusive, pode estar atrelado lá aquele outro slide do modelo de negócio, porque às vezes você tem uma precificação melhor, às vezes você tem um custo menor, consegue vender mais barato, às vezes é um público que não tinha acesso a um produto ou serviço e você vai conseguir dar acesso a ele. E aí aqui você traz, ó, os concorrentes estão focando nesses segmentos, ninguém olha para o meu segmento de mercado, por isso eu vou conseguir entrar, né? Então, é ideal você trazer as estratégias dos concorrentes. Claro, lembrando, eu sei que 3 minutos pode ser muita coisa, né? Mas, às vezes, um checklist, né? Aqueles checklist de concorrentes lá, né? O que cada um faz de funcionalidades e tal, é interessante. E, às vezes, você pode trazer uma tabela maior, que o avaliador vai ter que parar para ler toda a tabela, e você fala só dos tópicos importantes, né? Que vai gerar curiosidade para ele dar um pause no vídeo e ler a tabela completa. E outra coisa que é importante, sim, concorrentes, porque o seu concorrente pode ser o comprador da sua empresa no futuro. Então, é importante você mostrar isso. Se você tentar esconder, né, que não existe concorrentes, quer dizer que ninguém possa, talvez, se interesse pela sua empresa. Ou você pode comprar os concorrentes, né? Você lá começa a captar, que é um movimento tradicional dos mercados que vão amadurecendo, né? Algumas empresas vão captando dinheiro e vão comprando as empresas menores e melhorando a operação, né? Então, os concorrentes é o seu mercado. Pode ser que você compre eles ou eles comprem você à medida que o mercado amadureça. Finanças. Finanças, muitos de vocês não vão ter informações aqui, né, sobre isso, vão estar bem inicial, mas dá para trazer de maneira geral, se você tiver usuário, se tiver um MVP, um teste, acesso na sua página, assim, não é um dado financeiro, mas é um dado que pode ajudar a entender como será uma futura monetização, né? Ou até mesmo você pode inventar, né? Pô, eu vou vender a X reais lá o meu produto e eu consigo uma capacidade de produção tal, e ao longo do tempo eu vou crescer essa capacidade de produção, você consegue estimar, né, uma venda ali, né? E deixa claro, ó, isso aqui é o que a gente vai fazer, né? Não é o que a gente tem, mas a gente já fez uma modelagem financeira, a gente estima que vai ter esse resultado. Então, é uma coisa interessante aqui. Mas, de maneira geral, né, se você tiver, traz faturamento, traz percentual de crescimento, traz o custo de aquisição de clientes, margem do produto, quando vai entrar no break-even, se vai entrar, né, se já está aí, se está crescendo sua base de clientes, enfim, traga as informações que você tiver. Se você não tiver, tente estimar, e se não conseguir estimar, porque você não tem um preço, nada assim, traga crescimento da base de usuários ou da base de interessados. Impacto. A impacto é outra coisa que eu chamo a atenção para vocês pensarem muito bem, porque ele é o que mais vale no Synapse Bio. 1/3 da nota final vai ser a estratégia de impacto. Então, aí vocês pesem, né? Pô, eu montei uma estratégia boa, eu posso, né, dos 3 minutos, gastar 40 segundos, 1 minuto falando do impacto, falando da minha estratégia, né? Vem de acordo com o objetivo de vocês. Minha estratégia não está muito boa. Então, diminui o percentual, fala um pouco menos, talvez, né, para não chamar tão atenção assim. Enfim, são estratégias que vocês devem montar. Eu, particularmente, eu recomendo vocês falarem uns 30% do tempo sobre a estratégia de impacto, mas sem esquecer que ela tem que estar ligada a uma estratégia comercial, né? Porque o impacto só a gente não gera impacto sem uma estratégia comercial. A gente precisa vender, gerar receita para gerar uma estratégia de impacto, né? Então, olhem bem para essas coisas estarem harmoniosas aí no pitch de vocês. O que são coisas boas? Para quem viu a apresentação que eu faço do Synapse, eu costumo dizer que o resumo do Synapse é um modelo de negócio viável, com grande impacto e um bom mercado, né? Então, tentem pensar em como sempre aumentar esse impacto de vocês. Pode ser que no primeiro mês do negócio não consiga, nos 6 primeiros meses não consiga,
mas daqui a um ano seria legal que você já tivesse com um grande impacto, né? E daqui a 2 anos seria legal que tivesse maior ainda do que no primeiro ano. Então, pensem sempre em como aumentar bastante esse impacto, como tornar o impacto replicável ou escalável, né? Tenho em vista isso, que isso conta bastante ali na estratégia, né, na avaliação da estratégia do negócio de vocês. O que mais tem aqui? Daí traga essas métricas, né? Impacto é o grande boom de ideias para problemas da floresta. Então, geralmente a galera, eu acho que a principal não é nem descrever o impacto, descrever, acho que até a pessoa descreve razoavelmente bem, mas é harmonizar no modelo de negócio, né? Dizer, olha, a cada X vendas eu gero esse modelo. É que em alguns negócios é muito difícil mesmo, né? Em outros negócios fica mais fácil, mas em alguns é difícil mesmo. Algumas métricas que você pode trazer aqui, né? Pensando que agora eu não vou conseguir, mas ao longo do tempo eu vou conseguir. Então, a mesma forma que você pode fazer uma projeção financeira lá fictícia, baseada num preço que você imagina cobrar, né? Na prática, talvez não se confirme, você pode trazer uma projeção também com essas métricas, né? Áreas reflorestadas, se for essa a tua métrica, áreas protegidas, né? Ou melhoria na qualidade de vida das pessoas, ou número de pessoas beneficiadas, ou aumento na renda da população, ou diminuição na emissão de poluentes, enfim, qual for o seu modelo de impacto, aí você pode trazer isso. E roadmap de crescimento, então, é um daqueles itens lá, né, de todo aquele roteirinho, que você pode contar o seu passado e o seu futuro, né? O que eu já fiz, que prêmios eu ganhei, se eu ganhei, como nós começamos esse negócio, né? E para onde a gente está indo. O que nós vamos desenvolver, o que nós vamos focar, né? Tem algumas perguntas que, com calma, vocês podem olhar para entender. Aqui é o momento que muitas vezes as pessoas fazem o pedido de oferta, né? Por causa do pedido de investimento. Talvez no caso de vocês não seja adequado, né, para o Synapse, mas se fosse, né, uma banca de investimento, você diria, olha, eu estou disposto a trocar 20% por 100 mil reais, sabe? Você faria essa oferta ali para buscar, ou buscar parceiros, buscar clientes, coisas desse tipo. Mas aqui, em resumo, você tem que dizer para onde você está indo e como você está crescendo o seu negócio, que é o que as pessoas querem. Perguntas. E vai, de maneira tradicional, sempre tem perguntas na banca, né? A banca que está assistindo aí. Aqui no Synapse não vai ter, né? Então, vocês têm uma bala para utilizar aí, para dar o tiro certeiro. Mas se tivesse, né, perguntas, vocês teriam essa forma aí de responder. Então, ser rápido, geralmente tem um tempo curto aí para vocês responderem, né? Se foi 3 minutos a banca, talvez tenha mais 3, 5 minutos, tenha mais 3 também, né? Aí o ideal é ser rápido, né? Saber os números na ponta da língua, né? Saber responder rapidamente. Não ser prolixo, não ficar contando história, porque nesse momento, se você tentar criar uma história na cabeça ali, se perde um time, né? Então, ser rápido. Às vezes, o investidor, a pessoa da banca, faz uma pergunta meio desaforada e aí o empreendedor lá faz outra desaforada. Então, melhor nesse momento não ser assim, né? Ser mais humilde aí, que facilita a comunicação. Não responder isso aqui, né? Preciso ver com o meu sócio que cuida dessa área. Isso é ruim, porque parece que é um trabalho acadêmico, né? Cada um faz a sua parte, no final a gente junta, né? Que também não deveria ser assim os trabalhos acadêmicos, né? E não ficar empilhando conceito, né? Empilhando tecnologia, que é parte do ser prolixo aí, né? Bom, gente, alguém tem alguma pergunta sobre isso, antes da gente entrar na parte de design? Então vamos seguir. A Tereza falou aí, ó, tem um grande problema de oratória nas apresentações. Dá uma dica aí já para ela. Eu vou dar uma dica para você gravar o Synapse, para você, do Synapse Bill, né? De maneira geral, assim, a apresentação é você dominar o assunto, né? E ter um texto que você testou várias vezes. Se você testou, você sabe a piada que funciona, a piada que não funciona, né? Então, apresente muitas vezes para muitas pessoas e receba feedbacks. Mas para o Synapse,
Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, deixa eu pensar aqui. Vocês conseguem ver bem aqui? Tem um papel e um celular na mão. Por exemplo, tu tem pensar que o papel aqui é uma câmera e o celular. Se pegar 2 celulares e colocar assim, e aí você, deixa eu marcar aqui meu, para ver se eu enxergo eu. Então, o papel em cima aqui é o celular com a câmera e aqui é o celular que você vai ter um teleprompter. Aí você passa o texto aqui, bota lá teleprompter online, dá play. E aí o texto fica passando aqui, você olha aqui em cima. Então parece que você está falando naturalmente, mas você tem um roteirinho para ler aqui que está passando aqui, né? E aí você grava aqui em cima, parece ser natural. Se você ficar a câmera um de um lado e o outro do outro, você vai ver que não está olhando para a câmera, não vai parecer natural, né? Então uma boa dica é fazer assim, pega 2 celulares, escreve lá no Google, teleprompter online, e aí cola o teu texto lá. E aí você dá play, ele vai passar aqui, você vai lendo enquanto aqui filma, né? Essa é uma boa dica para quem tem pouco tempo, né? Não dá para ensaiar, vai na leitura mesmo. Tem mais uma dúvida aqui que é nova, que a Sara colocou assim. Fala um pouco sobre gestão de tempo. Como não ultrapassar o tempo do pitch? Isso é bastante a apresentação resolve? O que resolve ensaiar? Ah, sim, com certeza, né? Isso que eu comentei, né? De testar muito ele, não tentar improvisar e ter um roteirinho para seguir, né? Ou ter vários roteiros que você puxa cada um deles ali no momento que for mais adequado, né? Ter um roteirinho só para impacto, né? Falando de maneira geral, né? Não só do Synapse. Então, eu tenho um roteiro que eu falo mais de impacto, eu tenho um roteiro que eu falo mais de vendas, eu tenho um roteiro que eu falo mais de resultados. E aí, eu cheguei para conversar com o investidor de impacto, eu tenho na mente o roteiro de impacto que funciona e trago ele ali. E aí eu consigo aumentar, falar mais de algum ponto, ou diminuir, para não, né? Se você tiver mais ou menos tempo, se for algo de improviso. Se for algo que você tem tempo, né? Se tem tempo cronometrado, sabe que é 3 minutos, aí você ensaia, né? Aí você ensaia o texto e repete ele várias vezes para não perder. Porque é feio, é ruim perder o time também, né? Sempre, né, para no slide na metade, né? Já, quando acaba, você está lá falando do modelo de negócio, o tempo acabou, sabe? Ninguém já confia na capacidade da pessoa de entregar, né, o produto que ela está, já vê falta de profissionalismo, né? Então é bom ser preciso no tempo, terminar com 10 segundos sobrando, isso é bom. Acho que no chat era isso. Deixa eu ver se tem alguma coisinha. Gente, sobre esse material aqui, eu enviei ele na nossa comunidade de conexão do WhatsApp, do Gênesis. Já mandei aqui o link para vocês acessarem a nossa comunidade. A gente vai mandar por lá. Podemos prosseguir, então. Beleza, gente. Eu acho que eu assumo a apresentação aqui, pode ser canal, acho que é melhor, né? Claro. Beleza. Deixa eu só pegar aqui. Uhum. Opa, aqui. Bora lá. Bom, beleza, pessoal. Aqui a gente vai falar sobre as boas práticas, né? Como o Canova apresentou, essa parte de conteúdo. Agora a gente precisa dar forma a esse conteúdo, né? Então, como é que para a gente, assim, no design, a gente não está aqui só para deixar as coisas bonitas, né? O design tem uma lei no design que é toda forma segue uma função. Então, a forma, ela sempre vai estar agregada nessa função que você quer. Então, você quer comunicar melhor e passar uma ideia do seu produto, da sua ideia. Então, o design não é apenas para o que aparecer, sabe? Então, elas vão dar forma para que as coisas sejam bem compreendidas. Uma boa apresentação também vai trazer um impacto visual do seu negócio. Então, o Canova falou sobre como que você quer ser lembrado, né? Muito mais além do que você fala, as imagens também têm um imprint na sua mente, sabe? Então, se a coisa for impactante e bem feita, é muito provável que você vai ser lembrado também por ela. Então, os elementos de design e comunicação, né? Se você já tem uma marca ou alguma ideia de como que vai ser a sua marca, se você elencar cores que representam melhor a sua ideia, tipografia, layout, isso vai comunicar melhor o seu negócio, tá? E vamos lá. Então, aqui algumas dicas, né? A simplicidade, ela é fundamental. Por quê?
os slides limpos, eles ajudam a você destacar o que importa. Você direciona o olhar do teu usuário para aquilo que importa. Então, às vezes, muita coisa faz com que o usuário se perca e muitas vezes, sabe, quando você está apresentando, principalmente numa banca, as pessoas, quando tem muito texto, elas trocam de olhar, você muda a atenção, é uma questão de percepção. Então, quando você organiza as posições, os títulos, poucas palavras por slide, quando for apresentado, né, não quando for enviar por e-mail, então o canal vai disseminar duas apresentações, uma para você apresentar, outra para você mandar por e-mail, porque você vai falar mais, então você vai dar muito mais importância, o reconhecimento da banca, que você domina muito o assunto. Então você não está só sendo um suporte com slides, sabe, só narrando o que está escrito ali. Então você assume um protagonismo na sua apresentação, isso gera um outro impacto. Aqui eu coloquei algumas diferenças, né? Observem aqui alguns fundamentos do design que eu vou estar falando para vocês. Principalmente aqui agora é o contraste. Perceba que aqui eu joguei uma fonte clara sobre uma foto que já está clara. Eu não valorizo uma logo, colocando ela num quadrado e deixando uma outra parte do que quer dizer que é uma headline, que a gente chama, né, uma palavra de suporte, para fora. Eu coloquei aqui um endereço e uma data que não está aparecendo, e também uma imagem que não está de acordo com o que a marca quer representar. Então, o que a gente fez aqui nesse outro exemplo? A gente deixou a logo aqui em negativo, já, né, colocada num fundo mais neutro. A gente trabalhou, estilizou um pouco a imagem aqui para dar uma ideia de que, já que são biofertilizantes, vamos botar alguma coisa em relação à terra para dar. Ou se vocês têm algum grafismo da marca de vocês, já pode colocar aqui também, para que já mostre que a identidade de vocês é mais elaborada, mas no caso de vocês provavelmente é só uma ideia, então não precisa ser trabalhar uma identidade visual nesse momento. Aqui na questão, na hora de números, né, a gente coloca aqui, né, não mostre, conte como é que é, você precisa falar mais do assunto. Então, não adianta você colocar aqui, no caso, não sei se vocês vão ter isso tão avançado, né, tipo, um gráfico de vendas e tal, mas se vocês forem tabular algum dado para reforçar a ideia de vocês, não coloquem análise, gráficos, deixe isso para um outro momento, sabe? Coloquem números que são impactantes, sabe? Ou no caso da análise de mercado, né? Porcentagem de pessoas procura isso e tudo mais. Então, coloquem números grandes para dar ênfase à narrativa de vocês, né? Coloquem uma forma de um gráfico que consiga ser lido rapidamente, assim, em 7 segundos, que é quando o nosso olhar, né, ele rascunha toda a imagem, né? Então, percebam que a gente dá mais ênfase ao número e a gente não confunde o usuário com tanta informação, sabe? Vamos lá. Aqui também, sobre questão de hierarquia, né? Aqui, percebam que eu bloco um texto muito grande, né? E além do mais justificado, eu vou dar uma justificada, a gente usa muito nos trabalhos acadêmicos, né? Para deixar alinhado. Então, quando o arquivo é impresso, eu usar justificado faz sentido. Quando o arquivo é online, eu alinho todo ele à esquerda, porque fica melhor para o usuário ler. Então, aqui, eu não sei o que é um título, o que é um subtítulo, o texto, esses espaçamentos ficam ruins de ler, a imagem também não colabora, né? Então não cria um contraste bom. Aqui no outro lado, o que eu faço, né? Eu coloco uma aplicação boa da marca sobre terra, né? Já que a gente está falando de fertilizante, né? E eu elenco só as partes importantes desse texto, faço um resumo ali, sabe? Então, aqui eu coloco o título numa fonte mais grossa, o subtítulo numa fonte na mesma fonte, tá? Pode ver, é um grupo de fontes da mesma, só que eu diminuo o peso, que a gente chama, né? É negrito, subnegrito ali, né? Subbold, que a gente chama, e ali os textos elencados por um item, por bullet point. Então, fica mais fácil de você até falar para o usuário, né, o que ele precisa ouvir. Aqui, gente, eu dou um resumo, mais ou menos, né? É muito difícil falar de design, assim, rapidamente, assim, eu acho que são conteúdos aprofundados, né? Mas aqui, coisas que podem melhorar a apresentação de vocês, né? Os espaços em branco. Às vezes a gente acha que a apresentação tem que estar cheia, e, na verdade, o espaço em branco ajuda a ter um respiro no olhar e volta a atenção para quem está falando. Então, não fiquem querendo ocupar todo o slide, sabe? Não precisa disso.
ícones e visualizações simples, sabe? Eu acho que eles funcionam muito mais para dar suporte para vocês, até porque às vezes a gente lembra de um texto de acordo com um ícone que está ali. Então, se eu coloco, vou falar de vendas, eu colocar um carrinho, ou colocar uma cestinha de compras, essas questões sempre vão dar suporte para aquilo que vocês estão falando, e não necessariamente precisa colocar um texto, entendeu? É só para vocês lembrarem daquele assunto, e também deixar a apresentação mais visual. Se você, assim, uma vez se usava Prezi para apresentar, então evitem, cara, evitem animações, quando você passa e vira uma página, assim, evitem isso porque isso cansa o olhar, às vezes tem pessoas que entontam com isso, assim, a gente tem a nossa gerente diz que entonta cada vez que vai ver uma apresentação com muita animação. Então, tem pessoas que reagem de formas diferentes e às vezes é meio brega, sabe? Dependendo do contexto, se torna meio brega. Se vocês têm um protótipo, se é um produto, se é uma embalagem, no Canva até tem uma parte que se chama mockup. Ele ajuda vocês a aplicar a marca de vocês em alguns produtos, ou enfim, ou em cartaz, em qualquer coisa. Isso ajuda a dar uma dimensão para o produto de vocês, que pode ser legal, pode ser interessante, já mostrar que tem alguma coisa construída. Não necessariamente que é verdade, mas você já está dando uma ideia de que aquilo existe, materializa aquilo. Então, isso dá um suporte visual para vocês bacana e também mostra que vocês se preocupam com isso para a banca, sabe? E aqui, gente, eu botei um resuminho aqui, um checklist para vocês verificarem, então, quando montarem a apresentação de vocês, claro, muito, muito mais importante o conteúdo, mas aqui, ó, verificar se os títulos, os elementos gráficos estão alinhados por uma ordem e organizado por importância, né? O que é um título, o que é um subtítulo, o que são itens, né? As cores e tipografias coerentes, né? Não vá usar lá cores muito gritantes, uma coisa fluorescente, a não ser que a marca de vocês tenha esse tom, né? Se for algo esportivo, enfim, que ele necessite que esteja uma cor mais impactante, mas tentem usar uma cor mais sóbria, sabe? Dá mais ênfase ao conteúdo em si, não encham de cores muito gritantes, né? Aqui, lembram-se que a gente usou muito mais a identidade do programa, é claro, mas cores que estão suporte, sabe? Tipo, são cores, como é que se diz? Diferentes tonalidades da mesma cor. O uso do espaço em branco, né? Como eu falei, evite sobrecarregar os slides, dê espaço para o conteúdo respirar, não precisa encher, né? Pense como a gente organizou até essa apresentação aqui, ela está organizada nesse sentido, de ter um respiro visual. Visualizações e ícones simples, né? Substitua longos blocos de texto por gráficos, por ícones que sintetizem a imagem, para dar mais suporte para a fala de vocês, para vocês lembrarem muito mais da fala para empoderar vocês, sabe? Limite de texto, né? Frases curtas e evitem parágrafos extensos, né? Na comunicação digital, a gente tem muito a ideia de falar por blocos. Então, quando a gente vai escrever um texto num blog, assim, por exemplo, lembrem que ele está dividido por blocos, porque a nossa cabeça, a gente lê por blocos. Então, quando o texto é muito longo, provavelmente a pessoa nem vai ler. Mesmo na apresentação que vocês vão enviar para a banca, né, depois, não encham, não bloquem um texto muito grande, dividam em blocos pequenos, com frases curtas, isso vai ajudar com que o usuário compreenda melhor o que está sendo dito. E um teste de leitura, tá? Como o Gustavo falou, né? Testem, mas também testem, se em caso vocês forem apresentar um dia isso no lugar, em diferentes telas. Vejam no projetor como é que vai ficar a imagem, se às vezes precisa de uma cor que seja mais forte, que vai aparecer melhor no telão, ou se vai ser numa TV, ou se vai ser no seu próprio computador, enfim, testem para não chegar e não ter surpresa de que, não deu certo a fonte, ou, né, enfim, é melhor que vocês levem até um PDF, né, e passem o PDF em todo caso, porque às vezes o computador ou o lugar não tem a fonte, ou online não carregou, então estejam prontos para qualquer coisa que pode acontecer, né? E uma outra coisa também é na questão da voz. Até o Gustavo falou de uma coisa, mas às vezes você está com oratório e é um problema de dicção. Eu recebi uma dica muito legal de uma fonoaudióloga, que é falar com uma caneta na boca, porque isso vai ajudar que a musculatura de vocês trabalhe melhor e na hora de vocês falarem seja fluidez. Então, testem, falem com a caneta na boca um tempo, assim, falem todo o texto de vocês, e depois tirem a caneta e falem, vocês vão ver que a voz de vocês se projeta melhor. O músculo de vocês já está aquecido. Então, quando vocês falarem, vai estar bom. Façam um aquecimento de voz, sabe? Faz um gargarejo, faz um ai, ó, várias vezes, sabe? Tipo,
aqui estão a voz de vocês para que ela se projete melhor, porque se você chega lá do nada, você dá um susto na voz, é muito provável que essa voz de vocês perca impacto na hora de apresentar. Então, muito além do tempo, é também de como vocês vão projetar a voz de vocês. Cara, eu acho que isso de apresentação, no momento, era esse. Se vocês têm alguma dúvida em relação a design, já que a gente está estourando o tempo aí. Hierarquia de tamanho de tipográfico. Ah, legal. Prefere? Assim, a gente trabalha com uma diferença de 5 para 5 em 5, sabe? Se eu vou botar um título, sei lá, é melhor que ele seja, dependendo da fonte, não dá para ser muito específico, mas vamos trabalhar, sei lá, com uma Poppins da vida, que é a fonte mais geral e a mais boa de ler, a Poppins, a Lato. Se eu vou colocar um título lá grandão em 40 ou em 28, eu vou reduzir meu subtítulo para 18 e trabalhar com uma fonte 12, que aparece de boas no slide, sabe? No máximo uma 14. Então, verifica mais ou menos, né? Ela tem que estar com uma diferença de 5, entre 10, entre uma fonte e outra. Mas é muito mais visual do que uma coisa exata, porque cada fonte funciona de um jeito. Mas tem fontes que são boas de ler à distância, que é essa que a gente usou aqui, a da Jornada, que é a Della e a Chivo. Mas uma fonte geral, assim, que não erra, é a Poppins, a Lato, a Montserrat. São fontes que são mais simples, que são de livre uso e que elas são boas de ler à distância. E elas têm uma família tipográfica muito boa. Quando você abre ali para ver o que é bold, o que é itálico, vocês vão ver que ela tem uma variação bem grande e vocês podem brincar melhor com elas, porque elas sugerem uma variação de pesos ali que fica boa de vocês trabalhar no design também. Ok, grato. Já anotei aqui, valeu. Alguma outra dúvida, pessoal? Aproveitem os últimos 4 minutinhos, se tiverem dúvidas. E também em relação a esse material aqui, também se tiver alguma dúvida em relação ao Caco ou Canova, pode fazer agora. E também esse material a gente vai disponibilizar para vocês aí na nossa comunidade do WhatsApp. Gente, sobre fonte, evitem as fontes com serifa, que é tipo a Times New Roman, sabe? Ela é muito difícil de ler, ela é boa, sei lá, para às vezes um texto acadêmico e tal, mas para apresentação, ela deixa um tom clássico, um tom meio desleixado, se a gente for falar de design, e ela é difícil de ler à distância, porque ela tem aquelas serifas que são aqueles que se dividem uma letra da outra. Isso era usado lá no começo, sabe? Quando era um tipo que imprimia no papel. Então, ela era usada para dividir uma fonte na outra, e hoje em dia a gente nem usa mais, tanto que as fontes digitais não têm serifa assim tão bem marcada. Então, evitem usar a Times New Roman ou outras semelhantes. E também a Comic Sans, porque todo mundo fala assim, mas ela é bonita, ela parece, né, interessante, mas ela foi feita para quadrinhos. Então, para impresso de quadrinhos, não usem numa apresentação, porque ela pode parecer divertida e numa coisa que não é necessário ser divertida. Eu acho que existem outras fontes que podem trazer esse ar mais descolado, mas sem ser tão cômico demais, sabe? Ela foi feita, por isso que o nome dela é cômica, é para ser engraçada. E numa apresentação vocês não querem trazer isso, sabe? Vocês querem trazer um pouco de seriedade também para o negócio de vocês. Então, evitem o uso da Comic Sans, porque ela não combina mesmo com apresentações. Muito bom, muito bom. Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta para o Gustavo. Na parte de pitch, por exemplo, eu fiz um layout no Figma sobre a plataforma que eu estou desenvolvendo, vamos dizer assim. Eu posso colocar essas informações dentro do pitch, ou você acha que consumiria muito tempo? Cara, eu acho que soma bastante, né? Se tu fez, utiliza. E talvez tu botar enquanto... Pensar o pitch, como ele é vídeo, né? Editar ele, né? Uma parte tu fica no PowerPoint, aí edita e daí quando tu vai falar da solução, tem um vídeo lá clicando nos botões, no Figma, né? Mostrando que já tá funcionando. Acho que é uma vantagem que você tem, né? Certo. Aí essa outra pergunta, por exemplo, a gente vai gravar o vídeo, aí a gente coloca o fundo, né, com a apresentação. É isso? Tipo, a gente na câmera lá embaixo e a apresentação em tela cheia? Não tem uma regra. Você pode ir, sabe, num lugar legal e falar ele ponta a ponta, sem edição, sem nada. Se quiser, pode apresentar um slide. Né? O slide ajuda, né? Tem mais informações, você consegue, né, passar mais qualidade, mas tem gente que faz sem, tem gente que faz em outros formatos, né? Traz entrevista, né? Bota outras pessoas para falar, né?
Tá. Então, nessa parte do pitch, ele é um tema, assim, bem livre dentro da jornada para enviar, né? Assim, as boas práticas do pitch, né? Aham, Lá no regulamento não está descrito como fazer. Então, você pode usar, né, do jeito que quiser, mas quando a gente fala pitch, é boas práticas. A gente passou aqui, né? E a relação, eu não verifiquei direito, mas eu não sei se eu lembro também, se tem alguma opção de enviar o pitch deck, vamos dizer assim, por algum link, se a gente adiciona em algum local. Eu acho que não pitch. tem. Mas a gente se tu quiser pode mandar, enviar? bota no Bitly, bota no texto ali, né? Para acessar num drive, num negócio assim, né? Mas a gente não pede para enviar. Perfeito, obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, meu povo? Não, vamos tirar uma foto bem bonita. Todo mundo ligando as câmeras, se arrumando. Deixa eu só liberar aqui os pins. Aqui, deixa eu liberar o Caco. Aqui. Aí. Gente, não vai caber todo mundo na tela, não, eu acho. Vamos ver. Vamos lá, liguem as câmeras que vamos tirar um print para colocar na nossa comunidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão abrindo ainda. Aí, gente com rostinho conhecido. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tirei. Deixa eu ver se salvou, né? Porque vai que não tenho salvado. Deixa eu ver. Aí, salvou. Gente, então eu quero agradecer principalmente o Gustavo e o Caco, o vulgo Michael, né? Que a gente chama ele aqui dentro, por esse momento, por essa colaboração de ensinar vocês sobre pitch. Até eu aprendi muito aqui sobre construir pitches, como falar bem em público em relação a pitch. Eu tenho certeza que vocês já estão agora um passo à frente de quem vai se submeter a proposta dentro do Synapse, que já conhece mais os requisitos, já conhece mais os princípios por trás de um pitch. Então, como comentei antes, esse material aqui que eles usaram, eu vou colocar agora lá na nossa comunidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá no nosso chat do cafezinho na comunidade, que a gente vai estar lá para responder. E a gente está aberto também a qualquer dúvida que tiver, alguma coisa do tipo, ali no nosso canal de chat do cafezinho. Então é isso. Muito obrigado por esse encontro de hoje. E aproveitem a semana e até mais, gente. Falou, gente. Até mais, Obrigadão. pessoal. Tchau, tchau. Parabéns, Alisson. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Fantástico. Falou, ainda bem que vão dar Fantástico. o vídeo do pitch. Ainda bem que mudaram aí. Valeu, até mais. Valeu. Valeu. Grande abraço. Tchauzinho, gente.